nem tudo é somente psiquiátrico, nem tudo é somente neurológico. O ser humano, ele tem comportamentos que são moldados diante da sua percepção. Vamos falar do Alzheimer, que é muito falado. Aliás, mas em outras perspectivas. Vamos falar aqui de uma nova perspectiva sobre o Alzheimer. Vamos dar um exemplo de como que levaria o Alzheimer. Olha só. Para quem não sabe ainda o que é o Alzheimer é uma doença neurológica degenerativa que leva as pessoas a terem novos comportamentos, e o mais característico deles é o esquecimento de situações recentes. E inclusive em graus avançados a pessoa não reconhece a família, não reconhece o ambiente, não reconhece nem a si mesma. Então olha só, o que é que levaria ao Alzheimer? Se eu estou citando isso tudo, se eu estou construindo isso tudo aqui com vocês, olha que interessante. Vou dar um exemplo, não é que é só isso, tá? Porque nós vamos respeitar a história do nosso paciente. Isso significa que a construção desse sintoma, dessa patologia Alzheimer, ela tem semelhanças, mas ela tem particularidades na história de cada um. Então, caso 1, Alzheimer, por exemplo, uma pessoa que tem lá seus 5 filhos, aquela família feliz. Aí, olha só, ela perde o marido em um acidente. Então, aquilo, numa família feliz, no auge da harmonia, um acidente fez ela perder o marido. Ou seja, uma situação impactante, inesperada, chocante, com conteúdo dramático. Apesar de todo o sofrimento, ela vai conseguindo, dentro dos seus limites, a ir levando a própria vida, levando a história. E aí ela vai levando. Certo dia, 6 meses depois, o filho dela chega e diz que está se separando da esposa. E a esposa era a nora que ela mais gostava. Então olha só, eu tenho 2 perdas. O enredo é o mesmo, situações de perda, mas o cenário é diferente. Um é o cenário do marido, o outro é o cenário da nora que está se separando. Um foi uma morte, o outro foi apenas uma separação. Então olha só, eu tenho 2 contextos, mas qual que é o enredo aí que ilustra tudo isso? A perda. São 2 situações impactantes, inesperadas, com conteúdo dramático e que ficaram registradas, um em cada hemisfério cerebral. Essa pessoa acaba de ficar sem válvula de escape, sem ter para onde fugir. Então ela ficou em uma realidade insuportável. Por quê? Porque ela não consegue conceber ou suportar essas 2 perdas ao mesmo tempo. Nem deu tempo dela se reviver de uma perda e ela já teve uma segunda. Então entende que ela ficou sem válvula de escape, e uma das alternativas que o próprio cérebro encontra diante de uma situação de perigo é justamente o quê? Começar a esquecer. Porque se ela começa a esquecer quem são os filhos, se ela começa a esquecer a casa onde ela mora, se ela começa a esquecer do nome das pessoas, ela não vai ter um vínculo tão forte, e isso tira ela dessa realidade insuportável. Por quê? Porque se ela tiver mais uma perda, talvez ela não resista. Mas nesse novo comportamento, ela tem a possibilidade de não sofrer tanto por uma nova perda. Entendem que tem uma vantagem por trás? E eu sempre falo, né? Quando a gente fala vantagem biológica, o pessoal arrepia o pelo, o pessoal fica maluco. Como que tem vantagem no Alzheimer? Vantagem biológica. Isso significa que a estratégia que meu organismo adota é para garantir a minha sobrevivência. Por quê? Porque um terceiro conflito aqui, talvez a pessoa não resista. Com uma perda é muito difícil, muito difícil. 2 perdas já se torna insuportável para a nossa percepção. 3 perdas você talvez não tenha continuidade da sua existência, ok? Então o que o organismo faz? Ele entra no mecanismo de sobrevivência. É melhor eu esquecer e sofrer muito menos, ou talvez nem sofrer, do que eu correr o risco de saber exatamente
quem eu estou perdendo ou reconhecer o que eu estou perdendo. O Alzheimer tira essa possibilidade e a pessoa continua a sua vida. Então vamos falar outro exemplo. Uma segunda situação, por exemplo. Depois de tantos anos trabalhando muito, investindo numa empresa que eu trabalho, enfim, tal, e eu descobri que na verdade era tudo meio que de fachada ou coisa assim. O que é o enredo aí? Duas decepções. A palavra X é decepção. Então eu tive uma decepção que foi lá relacionada ao comportamento de um filho, e eu tive outra decepção relacionada a um ideal, a um sonho que eu colocava dentro de uma empresa, e que aquilo era uma empresa quase que laranja. Então, duas situações. Aí eu entro no meu mecanismo de sobrevivência, onde essa realidade ficou insuportável. Essa realidade ficou insuportável, meu organismo vai me levar para outro patamar. Qual? Uma outra realidade. O Alzheimer aí caberia bem. Por quê? É um desejo, é como se meu organismo atendesse um pedido. Eu quero esquecer isso tudo. Seu desejo é uma ordem. O seu cérebro passa a ser uma fada madrinha. Você pede e ele atende. Um desejo muito fiel, um desejo muito forte, você acaba sendo atendido. Por quê? Porque é o jeito, é a estratégia que seu organismo conseguiu adotar para que você continuasse. Porque uma terceira decepção, talvez você não conseguisse resistir. Dei 2 exemplos aí de possibilidade de Alzheimer, mas olha só, eu preciso respeitar a história do paciente. Quem é que vai contar essa história? Familiares. Porque se o paciente já está num grau de esquecimento, não tem como ele nos contar uma história, tá? Então geralmente familiares nos trazem as histórias que nós perguntamos na anamnese. Uma pessoa com epilepsia. Epilepsia é algo bastante interessante na sua construção em si e dentro da estratégia biológica também. Nós usamos muito esse termo, crise epileptoide, que é inspirado justamente na crise epiléptica. Crise epiléptica é algo que é súbito, é algo que vem intenso. Então olha só que interessante, e tem um curto período. A epilepsia, a crise epiléptica, ela segue mais ou menos esses parâmetros. E a crise epileptoide, que nós utilizamos isso quando um paciente tem uma releitura do seu próprio conflito. Um exemplo, quando eu tenho uma crise de tosse. Uma crise de tosse nós consideramos como uma crise epileptoide. Quando eu tenho uma diarreia é uma crise epileptoide. Quando eu tenho cãibra, crise epileptoide. É algo intenso, é algo que vem subitamente, ou seja, quase que do nada, mas tem relativamente uma curta duração. Muito bem, o que é que leva uma pessoa a ter uma crise epiléptica? Tá? Então olha só, nós temos alguns relés, nós chamamos de relés, onde aquela percepção chocante fica registrada no nosso cérebro. Então ele vai ter alguma parte do cérebro que vai ter um registro. E os relés que levam uma pessoa a ter um comportamento de crise epiléptica são os relés justamente localizados no controle motor, lá no córtex cerebral. Tá? Então nós temos 2 regiões, uma em cada hemisfério cerebral, do nosso controle neuromotor, vamos dizer assim. E por que eu tenho esses registros? Quais são as situações que podem levar a registros nesses relés? São situações onde realmente eu me senti paralisado. Isso pode ser real, simbólico, imaginário, virtual. Tá? Às vezes eu estou em movimento, mas a sensação é de que tudo que eu fazia não adiantava nada. Então, quer dizer, não foi uma ação efetiva. Ou fiquei paralisado mesmo, tá? Então você está num banco e chega um cara com a metralhadora, o outro com um revólver, enfim, tal, um 38, e aponta para todo mundo e aponta para você, inclusive. E aí você fica paralisado. Então, o que eu quero dizer aqui? Qualquer situação que deixe você nesse forte sentimento de paralisia, onde é que você vai ter um conflito? Justamente no relé que era para dar movimento. Então olha só, eu tenho um relé íntegro que não conseguiu ser ativo o suficiente para me dar movimentos e sair daquela situação e me livrar daquela situação.
Então, o registro fica justamente na localização desse relé neuromotor. Beleza. Uma segunda situação, onde você ficou cara a cara com o seu chefe. Na verdade, você tem já 3 anos no trabalho, mas você nunca ficou cara a cara com o seu chefe. Por quê? Porque é uma empresa muito grande e nessa empresa grande tem vários gerentes, enfim e tal. Aí, nesse dia, o seu chefe te chamou para te chamar a atenção. A primeira vez que você viu o seu chefe pessoalmente, ao vivo e a cores, ele te deu uma chamada de atenção e você ficou totalmente paralisado. Por quê? É como se fosse um predador. A sensação é essa. A sensação instintiva que eu estou falando de registro é exatamente essa. A sensação de que um predador está na sua frente. Então a sensação de paralisia. Por quê? Porque eu tenho que calcular muito os meus movimentos, porque podem ser totalmente, qualquer movimento pode ser assim, fatal. Então eu tenho aqui a ilustração de 2 situações que me deixaram paralisado. Uma, o chefe que chamou a atenção e eu fiquei sem movimento nenhum. Segunda situação, ladrões foram assaltar o banco onde eu me encontrava e um deles apontou a arma para mim. Fiquei sem movimento, sem ação, enfim. Eu tenho ali 2 registros então de situações impactantes, inesperadas, ou seja, chocantes, com contexto dramático, que vão ficar localizados justamente no relé neuromotor. Qual é o resultado disso? Então, primeiro momento, paralisado. Só que esse paralisado não quer dizer que a pessoa vai parar de fazer as coisas. Não. Simbolicamente ela se sente paralisada. É como se a vida dela não andasse, a vida dela não girasse. Tudo é muito difícil para ela fazer movimentos, tudo isso simbólico, tá? Eu tô falando da sensação de uma paralisia motora, onde tudo que você faz parece que não acontece nada. Agora, olha só, na crise epileptoide, eu tenho uma crise epiléptica. Por quê? O que isso significa? Prestem bem atenção. Se eu disse para vocês que eu tenho 2 relés, um em cada hemisfério cerebral, localizados lá na área neuromotora, e eles estão me dando a sensação de estar paralisado, mas quando eu vou ficando cada vez mais com a sensação de paralisado, o que meu organismo faz? Ele fala assim, vai paralisar de vez, vai parar de tudo. E o que ele diz? Ele faz, pá, ele dispara, é como se fosse um choque mesmo, para que a pessoa tenha atitudes, atividades. Então ele dispara ações, um comportamento exagerado de ações ao mesmo tempo. O que acontece? A pessoa acaba ficando inconsciente e ela se debate inteira. O que é o debate? É o excesso de ações. Ações totalmente descoordenadas, porque é como se meu cérebro quisesse fazer tudo ao mesmo tempo. É como se ele dissesse assim, quer saber? Eu fiquei parado até agora, então vou movimentar tudo ao mesmo tempo. Eu vou colocar tudo em movimento, que é para ver se pega no tranco. Pegar no tranco, porque é aquela sensação de estar paralisado. Então é como se meu organismo quisesse que eu fizesse muitas ações ao mesmo tempo para finalmente perceber que eu consigo sim. Eu não preciso ficar com essa sensação. Aquela sensação foi quando tinha uma arma apontada para mim. Aquela sensação é quando meu chefe, que nunca tinha visto, me chama a atenção fortemente, de forma intensa, cara a cara comigo. Ali eu fiquei paralisado. Mas isso não pertence mais ao tempo presente. Eu continuo no mesmo trabalho, mas nesse momento o meu chefe não está aqui. Eu vou ao banco, mas nunca mais eu vi nada de suspeito no banco. Então, se é uma situação que pertence ao passado, meu organismo quer dar um chacoalhão em mim para dizer, olha, vamos tomar atitudes para que essa sensação de paralisia não tenha espaço. A esclerose, na verdade, as escleroses, né? A esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrófica, elas têm características de comportamentos. Mas por que eu falo que esbarra na psiquiatria? Deixa eu contar a história então, vocês vão ver por que esbarra. A esclerose lateral amiotrófica, ela carrega um sentido de um forte impacto, ou seja, uma situação chocante, impactante, inesperada, com um contexto dramático, onde eu tenho um choque relacionado a alguma situação que aconteceu dentro de uma linha horizontal. Então,
Por exemplo, uma pessoa que foi atropelada na tua frente, ou alguém que vai embora de repente, simplesmente foi embora. Tudo na horizontal. A esclerose lateral amiotrófica, ela participa de conflitos relacionados à linha horizontal. E a esclerose múltipla, ela está relacionada a deslocamentos chocantes, tudo relacionado na linha vertical. Então, por exemplo, a queda de alguém de um prédio, você viu alguém pular de um prédio e se esborrachar lá embaixo. Ou, por exemplo, simbolicamente, alguém cair, né? Uma empresa que está no top das galáxias, está, né, lá em cima, e de repente tem uma falência, então ela cai. É uma situação impactante, inesperada e dramática. É uma empresa falindo, ela está lá em cima e ela despenca. Então é um deslocamento vertical. Se isso foi chocante, tem esse comportamento. E aí o nosso organismo, ele começa a provocar comportamentos de ordem neurológica, degenerativa neurológica. Por quê? Eu presenciei ou vivenciei um deslocamento horizontal ou vertical e não pude fazer nada. Exatamente nada para evitar ou para amenizar, enfim, mudar aquele cenário. Mas eu não consegui. Então, diante dessa história, você tem toda uma provocação de reações do organismo. Por que isso? Porque você tem um registro, a sua percepção captou um registro e já registrou. E quando captou um registro, né, geral, e registrou dentro dos parâmetros da sua percepção. Então o que acontece? Toda vez que você vive algo ou não vira a página daquele assunto, isso vai ficar sempre martelando ali, tendo provocações com o seu comportamento. Então a depressão ela é um comportamento de ganho de tempo. Por quê? Porque as minhas escolhas diante de possíveis vontades, elas nos fazem perder muito tempo. Quer ver, por exemplo, o que nós vamos comer hoje? Vamos na pizzaria, não, vamos na churrascaria, não, vamos no restaurante árabe, não, vamos comer comida japonesa. Então beleza, vamos comer comida japonesa, ficou definido. Percebe que a gente perde muito tempo fazendo escolhas? É necessário fazer escolhas. Só que quando você está vivendo mais de uma situação dramática, então eu tenho esses registros e tem os pontos certos, tá? A gente chama de área territorial. Toda vez que envolve elementos que você, sua percepção, capta como sendo seu território, vai levar à depressão, tá? Sendo seu território. Quantos conflitos eu preciso? Pelo menos 2. O segundo tem que acontecer antes que o primeiro esteja resolvido. Beleza. Então eu tenho aí uma construção de uma depressão. Qual a vantagem biológica por trás? Ganhar tempo. Por quê? Porque se eu continuar exatamente no mesmo ritmo que eu estou, não vai rolar. Eu não tenho condições de continuar sobrevivendo a uma situação insuportável. Na verdade, não é uma situação, há uma realidade insuportável, um conjunto de informações. Porque eu preciso ter pelo menos 2 conflitos aqui. A depressão me leva para um novo nível de consciência, onde eu ganho tempo. E por que eu falei das escolhas? Porque na depressão, por você perder esse desejo, então você não tem preferências. Se você não tem preferências, você não precisa fazer escolhas. O que você vai comer? Qualquer coisa. Você quer deitar e descansar ou quer sair? Tanto faz. Você quer essa roupa ou aquela? Tanto faz. Não há preferências, não há motivação para preferências, então não dá para fazer escolhas. Por quê? Porque isso pode prejudicar a sua resolução. Porque enquanto eu estou recuado, ganhando tempo, fica muito mais fácil de ter esse tempo nobre para ser dispensado numa resolução quando surgir a luz no final do túnel. A vantagem biológica de ter as 2 escleroses é provocar realmente uma paralisia. Por quê? Porque olha só, num primeiro momento eu precisava me movimentar, eu precisava tomar atitudes, eu precisava de ações, e eu tenho as ferramentas, eu tenho meu corpo, eu tenho integridade, mas eu não consegui. Aí aquilo eu até que aguento. Aí vem uma segunda situação. Se a primeira já me martelava, mas eu sobrevivo, vem uma segunda, fala assim, fechou o quadro, no sentido de que eu tenho agora 2 situações, e isso
em um hemisfério cerebral e outro no outro. Então eu tenho aqui uma cabeça que não tem mais válvula de escape. Sem válvula de escape, qual é a saída, a estratégia que meu organismo encontra? Uma nova realidade, ele ir para um novo nível. Nesse novo nível de realidade, a depressão é uma das estratégias. A depressão não é uma doença, a depressão é uma estratégia de sobrevivência. Agora, o importante é a gente saber o seguinte: estratégia de sobrevivência. É importante essa palavra. Por quê? Eu preciso agora de aproveitar esse tempo que eu estou ganhando para justamente deixar de sobreviver, para recomeçar a viver. Viver é muito diferente de sobreviver. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho.